Meus amigos, a Sociedade News, atenta aos apelos da população, realiza hoje uma jornada de informações de qualidade a fim de contribuir com o enfrentamento ao coronavírus, através do conhecimento. Começamos no Alvorada Sertaneja com Gilvan Franklin e Ivan Costa, falando sobre o impacto na zona rural. E o Acorda Cidade vai dar sequência a esse material com informações relacionadas a esse inimigo invisível. Beto. 6h36 agora. O que é o coronavírus e como ele surgiu? Segundo informações do Ministério da Saúde, coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Ele provoca a doença chamada de coronavírus Covid-19. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum de vírus. Por que esse nome? Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descoberto como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia parecendo uma coroa. Às 6h agora, mais 37 minutos, aqui no Acorda Cidade. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, dentro da nossa pauta, não é? A nossa pauta determinada pela produção, para sequenciar esse tema hoje abordado pela Sociedade News. Todos os programas vão dedicar um espaço específico para se debater e falar, informar a comunidade sobre o coronavírus. Nós convidamos o médico urologista, Dr. João Batista de Cerqueira. Doutor João, muito obrigado, viu, por atender o nosso convite. A nossa produção fez o senhor acordar cedinho, mas por uma causa justa, não é? Bom dia. Bom dia, Dilton. Dilton, habitualmente nós acordamos cedo. Também sou operário da medicina, tal qual sua equipe no rádio. Então, é um prazer estar aqui com você, especialmente nesse dia de tensão, de preocupação, em que a Sociedade News, os seus programas, as suas equipes, se voltam mais uma vez para levar uma boa informação à comunidade, e com isso nós temos uma ferramenta para evitar a disseminação em maior grau dessa doença que tanto está nos preocupar. Estão destacando muito ultimamente, não é? Inclusive eu li algumas matérias ontem de pessoas valorizando o trabalho, nesse momento, o trabalho da imprensa em informar, e principalmente dos profissionais de saúde, não é? Que tem um trabalho muito importante nesse momento muito difícil. Doutor João, a nossa pauta hoje é para a gente contar históricos, tá? De algumas doenças, não é, relacionadas a epidemias. É a primeira vez de coronavírus, doutor João? Doutor, antes de lhe responder objetivamente a pergunta, eu vou preferir pedagogicamente situar a comunidade do que realmente seja a doença coronavírus, que faz parte do grupo de doenças infecto-contagiosas. O que é que são as doenças infecto-contagiosas? São doenças que têm um agente biológico em comum e que pode ser transmitida de pessoa a pessoa, de ser vivo a ser vivo. Então, esse grupo de doenças são chamadas doenças infecto-contagiosas. São 3 os principais agentes biológicos que podem ser responsáveis por doenças infecto-contagiosas. Pela ordem e até pela menor frequência, primeiro os fungos. São micro-organismos que podem ser transmitidos de pessoa a pessoa. Em segundo lugar, as bactérias, do mesmo jeito que podem transmitir de pessoa a pessoa. E finalmente os vírus.
Então, são esses os 3 micro-organismos responsáveis pelas doenças infecto-contagiosas. Fungos, bactérias e vírus. São 3 estruturas diferentes. De contágio, né? De pessoa para pessoa. Tá. Das bactérias, eu diria que são responsáveis pela segunda infecção mais comum entre os humanos, que são as infecções do trato urinário. As bactérias. A segunda infecção mais comum entre os homens entre os humanos, é provocada por uma bactéria, no caso a infecção do trato urinário. E já o vírus é responsável pela maior quantidade de doenças infecto-contagiosas que acomete a coletividade, os humanos. Portanto, o vírus campeão mundial de doenças infecto-contagiosas, as bactérias em segundo e, finalmente, em menor grau, o terceiro. Portanto, situando o que é que sejam doenças infecto-contagiosas, vamos agora ao coronavírus. Já foi dito que o coronavírus é um tipo de vírus que é um ser microscópico, basicamente formado por uma cadeia de RNA e DNA, que é um tipo de substância responsável pela hereditariedade, que é um hospedeiro celular. O vírus, ele não vive, ele não tem autonomia de vida, ele precisa de uma célula para sobreviver. Então, ele, ao parasitar a célula, ele começa a se reproduzir, porque ele usa maquinaria celular para a sua reprodução e sobrevivência. Este vírus, que é o coronavírus, tem um formato de uma coroa, já é por demais conhecido, mas as mutações que acometem, que podem surgir nas bactérias, dos vírus, dos fungos, nas células humanas, fez com que, nos últimos dias, esse chamado Covid-19, ele se multiplicasse e tornasse um agente infeccioso importante a partir de uma cidade chinesa, contaminando a partir de dezembro pessoas da China, e devido à mutação que ele sofreu, passou a ter uma alta poder de infectabilidade. Então pessoas começaram a ser infeccionadas com mais frequência, com mais rapidez, e é que está o diferencial do Covid-19 para os outros coronavírus anteriores que não tinham essa capacidade tão forte de disseminação quanto tem o atual Covid em disseminação pelo mundo. E porque esse aí o contágio é muito rápido, doutor João? Muito bem, então o contágio se dá através da disseminação de partículas que pessoas que estejam contaminadas com vírus, no momento em que tosse, as partículas contêm o vírus. Este vírus pode ser transmitido diretamente de um para o outro, por isso é importante manter a distância entre as pessoas. Em segundo lugar, essas partículas podem contaminar superfícies, e nas superfícies, se nós tocarmos e levarmos as mãos, por exemplo, as mucosas, olho, boca, nós podemos facilmente contaminar. O que existe é que, diante da mutação gênica desse vírus, ele adquiriu um poder de infectabilidade maior do que os anteriores. Então, isso é mutação gênica que acontece, e que acontece há milhões de anos. É uma questão, eu diria, que é de seleção natural que nós estamos presenciando no caso desse vírus, o Covid-19. O doutor João, fala-se muito que o nosso clima tropical, clima quente, não, ele não vai se espalhar aqui não, porque ele se espalha muito no frio. É mito ou verdade? Eu acho que nós não temos ainda estudos científicos de respeito, e não temos ainda tempo suficiente para dizer se esse vírus se dissemina mais no ambiente quente, tropical, ou no ambiente frio. Ele começou em um ambiente frio, mas nada impede que até a partir dessa situação, mutações venham a acontecer e nós temos a disseminação maior. Então não tem, eu diria que não é mito, mas eu diria que não é de bom tom dizer que nós não vamos ter epidemia de coronavírus no Brasil ou na zona tropical, simplesmente pela diferença de temperatura entre o Brasil e a China, onde começou os primeiros casos. Estamos conversando com o doutor João Batista de Cerqueira. Ele é médico e está aqui hoje prestando serviço, à comunidade de Feira de Santana. Informação nunca é demais. E os fatos históricos, doutor João? O senhor tem um artigo sobre isso, não é? Sobre epidemias? Pois eu tenho 2 linhas de pesquisa na nossa universidade. Uma é trabalhar com as Santas Casas de Misericórdia e outra com a história da medicina. Então, em História da Medicina, temos já alguns artigos publicados. Estará saindo agora pela EDUF, pela Editora da Federal da Bahia, um capítulo de um livro.
onde nós tratamos especificamente de uma epidemia, que é a epidemia do cólera morbus, que se abateu na Bahia na década de 50 do século XIX. Então, em função disso, eu tenho pesquisado, tenho lido e tenho aprendido um pouco sobre esses eventos epidêmicos que têm acontecido na humanidade. Diria que em termos de pandemia, Deus, é importante ter esses conceitos iniciais, o que é que seja uma pandemia. Ah, é verdade. Pandemia, portanto, são eventos, são doenças que podem acometer simultaneamente pessoas de diferentes continentes. Tá. Então, no momento que nós temos uma doença que acomete pessoas da Ásia, África, Europa, América, Austrália, etc., nós temos uma pandemia. Então, eventos, são agravos, doenças que acometem simultaneamente em diferentes países, tá certo? Bom, as pandemias, portanto, se iniciaram a partir do descobrimento, dos eventos do descobrimento na América, que até então nós tínhamos no continente americano isolado, microbiologicamente isolado. Então, a partir do século XVI, quando os espanhóis e portugueses chegaram à América, é que nós podemos falar de pandemia, porque tivemos doenças que acometeram a Europa, podia ter acometido a Ásia, que já era um continente conhecido, então, do mesmo jeito que a África, mas o continente americano estava isolado. Então, a partir dessa descoberta é que tivemos, eu diria que, uma integração microbiológica do mundo. Nós tivemos realmente diferentes continentes que puderam ter doenças agravas ao mesmo tempo. A primeira dessas pandemias, por exemplo, aconteceu em 1580, quando no México, no México e na América Central, espanhóis trouxeram gripes e essas gripes disseminaram, portanto, da América Central e dizimaram milhões de pessoas que não tinham, inclusive, resistência bacteriana naquele momento. Essa é a primeira grande pandemia que nós tivemos na história, que é do século XVI, trazida, portanto, pelos espanhóis para a região do México. Aí, o senhor falou de pandemia e endemia. Muito bem, importante isso. Então, dois conceitos diferentes, né? Pandemia é no mundo todo. Tá. Então, simultaneamente, doenças acometem pessoas em todo o mundo, como estamos presenciando agora. Já endemias são doenças que acometem pessoas em determinado local ou região de forma permanente. Então, uma doença endêmica, por exemplo, para facilitar o entendimento, é a dengue. A dengue é uma doença que já se manifesta em Feira de Santana há mais de uma década. Então, nós temos então a doença endêmica, tá certo? Ela situa-se em determinada região e ela, portanto, torna-se, eu diria que frequente. O que nós temos, eu diria, frequente comum. O que nós temos sobre as endemias é que, episodicamente, alguns fatores podem fazer com que surjam surtos endêmicos da doença. O que é um surto endêmico? Alguns chamam de surto epidêmico da doença e eu faço também um diferencial. São momentos em que nós temos uma frequência de acontecer tipo 10 casos a cada mês e de repente começa a acontecer 30 casos no mês. Então isso é um surto endêmico. Não, endemia é a doença que acontece por vários anos em uma mesma localidade. Uma doença infecto-contagiosa como a dengue, por exemplo. Tá certo? Tá. Já tivemos no passado em Feira de Santana a malária, não temos mais hoje, infelizmente. Eram doenças endêmicas. Ela acontecia com frequência nessa região. Agora, o surto endêmico, o surto epidêmico, é quando o número de casos que já é previsto para acontecer durante o mês, durante o ano, de repente ele tem um pico. Então imagine que você tem aqui para acontecer em feira 10 casos de dengue por mês. E de repente começamos a ter 20 casos por mês. Então aumentou a expectativa daqueles casos que nós deveríamos ter. Isto é um surto endêmico ou um surto epidêmico se isso acontecer em diferentes regiões. Legal, estamos com endemia local, pandemia geral. Dr. João Batista de Cerqueira, hoje na nossa programação especial da Sociedade News. Nós vamos agora para o intervalo, é isso? E no retorno nós vamos continuar conversando aqui com o médico Dr. João Batista de Cerqueira. Jornada Sociedade News contra o coronavírus. Um recorte histórico. Não há cidadania sem informação. Acorda, cidade. Fonte diária de notícias para o exercício do seu papel social. Jornada Sociedade News contra o coronavírus.
Um recorte histórico. Não há cidadania. Essa vinheta diz tudo, não é? Acorda, cidade. Doutor João, nós estamos na jornada da Sociedade contra o Coronavírus. O nosso tema é um recorte histórico. O senhor falou inicialmente que tivemos uma pandemia no México, é isso? Só para relembrar? Isso, a primeira pandemia. Pandemia. Exato. A primeira pandemia registrada pela história aconteceu na América, no México, que foi um vírus de gripe que se disseminou a partir da contaminação de navegantes espanhóis que chegaram ao México no ano de 1580. Esse é o primeiro registro de pandemia. Hoje estamos sendo a última, né? Lógico, a última agora é o coronavírus e a primeira foi um vírus de gripe no século XVI. E a gripe espanhola, me fale aí. Essa com certeza foi a pandemia que mais ceifou vidas em todo o mundo. Estima-se que morreram de 50 a 100 milhões de pessoas do mundo entre os anos de 1914 e 1918, período que exatamente coincidente com a Primeira Guerra Mundial. Que durante na guerra, morreram cerca de 17 milhões de pessoas. Então a gripe espanhola matou muito mais do que matou a Primeira Guerra Mundial, tá certo? E essa gripe se espalhou por todo mundo, que foi a pandemia, pela Bahia e em Feira de Santana. Em Feira de Santana nós tivemos cerca de 50 óbitos. Naquele período, aqui em Feira, 50 pessoas morreram. Pessoas faleceram em razão, cerca de 50 pessoas faleceram em razão da gripe espanhola. Naquele período, Feira tinha 12 mil pessoas, toda a cidade tinha 12 mil, todo o município tinha 12 mil pessoas, uma vez que sede distrito. Então foram 50 pessoas que vieram aparecer em Feira de Santana, entre os quais um filho do João Barbosa de Carvalho, bastante conhecido, que dá nome à praça em frente ao fórum, comerciante de Feira de Santana, farmacêutico, e contaminou, por exemplo, o intendente do município, o coronel Agostinho Frois da Mota, foi um dos contaminados, não veio a falecer devido à gripe espanhola, mas foi um dos contaminados, e contaminou também o doutor Alto, que era o responsável pela saúde pública em Feira de Santana. O doutor Alto, ele atuava como delegado da saúde em Feira de Santana e era médico da Santa Casa de Misericórdia, que foi o hospital responsável pelo atendimento e internamento hospitalar dos pacientes que precisaram de atendimento da gripe espanhola em Feira. Que histórico, viu? Que história que a gente não sabia. Quero parabenizar, inclusive, e registrar aqui que a ideia foi do nosso superintendente, o Frei Jorge Rocha. Ele que teve essa ideia de colocar essas temáticas hoje, e essa agora, que eu, por exemplo, não sabia desse detalhe, não é? Dessas pessoas, dessas autoridades contaminadas. Foi quando isso, doutor João? 1918. 1919. Agora, a espanhola, logicamente, é porque ela surgiu lá, né? Surgiu aí denominaram gripe espanhola. Tem origem, alguma coisa? A origem não foi na Espanha, mas como na Espanha ela ceifou muitas vidas, terminou sendo denominada de gripe espanhola. Uma gripe, foi? Um vírus. Um vírus, ou seja, responsável por uma infecção respiratória, no caso, denominada de gripe espanhola, viu? Eu vou dar uma passadinha ali com aquele rapaz, o Beto Moreno, viu? Ele tem um recado para a gente saber na Bahia, qual é o histórico de epidemias, pandemias, o senhor que vai me explicar, viu? Pois não, Beto? Agora às 7 horas mais 11 minutos, doutor João Batista, e na Bahia, quais são os casos históricos? Dilton, antes de ele responder, me permita uma informação. Para os amigos que estão nos ouvindo, que se interessem em estudar epidemias em Feira de Santana, no caso específico da epidemia da gripe espanhola, eu vou citar aqui duas fontes que estão disponíveis. Uma, o nosso jornal Folha do Norte. Então, o Folha do Norte já é um jornal que existia naquele período e registra toda a evolução da gripe espanhola em Feira de Santana. O segundo, uma publicação nossa, que foi o Memorial Histórico da Santa Casa de Feira de Santana, que contém os relatórios dos provedores, que também é uma fonte de estudo para se inteirar do que foi a gripe espanhola em Feira de Santana. Duas fontes primárias, disponíveis, portanto, para todos aqueles que se interessarem pelo tema. Quanto à Bahia, Dilton, eu diria que
o agravo mais importante que tivemos na Bahia até o presente foi exatamente a epidemia de cólera morbus, que se abateu sobre o nosso estado entre os anos de 1855 e 1856. Cólera morbus. Me explique aí, doutor. O cólera morbus é uma doença infecto-contagiosa oriundo da Índia, muito frequente na Índia. Lá ela é uma doença endêmica, que começou a se espalhar pelo mundo. Então, em 1817, nós tivemos a primeira pandemia de cólera morbus mundial. E a quarta pandemia de cólera morbus mundial foi ela que chegou ao Brasil, e aqui no Brasil... Em que ano? 1855 e 56. Chegou ao Brasil através de um navio que aportou no Pará, e do Pará esse navio veio para a Bahia, e a partir dessa vinda à Bahia contaminou pessoas da Bahia. As primeiras vítimas do cólera morbus da Bahia, em 1855, residiam no Rio Vermelho, então uma colônia de pescadores da periferia de Salvador. Depois da colônia do Rio Vermelho, também na Moraria, residentes da Moraria também foram contaminados, e a partir daí, essa doença se disseminou pelo recôncavo. Para vocês terem uma ideia da magnitude, a epidemia do cólera morbus na Bahia matou cerca de 40 mil pessoas. Dessas 40 mil pessoas, 30 mil residiam no recôncavo, em 3 cidades principalmente, Cachoeira, Santo Amaro e Maragogipe. Foi uma situação extremamente dramática, que ceifou cerca de 30 mil vidas naquele momento, e levou, por exemplo, a que o Hospital São João de Deus de Cachoeira fosse fechado, porque a população começou a entender que tanta gente que era internada no hospital vinha a falecer, o hospital poderia ser a causa do problema. Por isso o hospital foi fechado naquele momento, e essa epidemia, portanto, ceifou cerca de 30 mil pessoas, 30 mil vidas no recôncavo, e em Feira de Santana cerca de 30 pessoas. 30 em Feira, exatamente, Feira, que já estava independente de Cachoeira, mas também foi contaminada, e destaco aqui que, inclusive, dessa epidemia, um cirurgião cachoeirano chamado José Caetano Alvim veio servir a nossa coletividade, e infelizmente aqui foi contaminado e veio a falecer. É um nome incomum, Alvim, mas já pesquisei, não tem a princípio parentesco com Luiz Alvim Boaventura, nosso querido Luiz Alvim Boaventura e toda a sua família. Foi Cachoeira aí e... 3 cidades principalmente, Cachoeira, Maragogipe e Santo Amaro. Uma pertinho da outra, não é? Uma perto da outra, e o que é interessante é que naquele momento existia a ligação náutica entre Salvador e o recôncavo. Certo. Na verdade não existia ligação rodoviária, nós não íamos para Salvador por estradas, íamos para Cachoeira, pegávamos lá embarcações, o vapor de Cachoeira, como todo mundo conhece, e foi exatamente essa ligação náutica entre a capital e o recôncavo que permitiu a disseminação do cólera morbus pelo recôncavo, com essa grande quantidade de pessoas que vieram a falecer. O infectado sentiu o quê, doutor João? No caso do cólera morbus, ela é uma bactéria que acomete o trato digestório. Então ele tem diarreia. Então o indivíduo falecia por desidratação. Ele tinha manifestação clínica de diarreia, vômitos e diarreia, e perdia bastante líquido e vinha a falecer por desidratação. E o que nós não tínhamos de outros arsenais terapêuticos que temos hoje. De um recorte histórico, o Tanúrio Brito vem na sequência, todos os programas vão abordar um tema relacionado ao coronavírus. Doutor João, eu me lembrei agora de uma crise, não sei se eu chamaria epidemia, o senhor me corrige, por favor, de gastroenterite em Feira de Santana, que forçou a abertura, a inauguração do Clériston Andrade. Vou explicar. O Clériston estava sendo construído e pronto, quase pronto. Mas aí ainda, desde aquela época, isso é do tempo da antiguidade, a política prevalece. Ou seja, tinha que achar uma agenda para o dia, a boa vontade que o governador tivesse para inaugurar. Não tem isso? Não é assim? Aí, Feira de Santana, se eu não estou enganado, e o senhor é historiador, eu sou péssimo, viu, com datas, mas a doença se espalhou em Feira de Santana, gastroenterite. E aí, a solução foi abrir o Clériston Andrade na tora, na força,
não teve inauguração, não teve nada, abriu e colocou os doentes para serem tratados. O senhor se lembra disso? Sim, é verdade. Nós tivemos uma crise, eu diria que um surto epidêmico. Um surto epidêmico. Tá certo que gastroenterite, infelizmente, pelas nossas condições sanitárias, são bastante frequentes, ou seja, nós estamos muito aquém do que deveríamos ter em termos de saneamento básico. Então, essas doenças serão diminuídas exatamente com investimento em saneamento básico. Tivemos, portanto, esse surto em Feira de Santana, que forçou a abertura imediata do Clérison Andrade, que já estava bastante adiantado. Isso serviu para aliviar, porque conseguiu-se internar muitas crianças, adultos, uma menor quantidade, que se defende com mais facilidade, mas já se vê a nossa coletividade naquele período. Foi João Durval, governador, se não estou enganado. É isso mesmo? Então minha memória está boa. Está boa, você tem excelente memória. E antes dessa dita, me permita rapidamente dizer que na década de 70 tivemos também outro surto em Feira de Santana, que foi de meningite meningocócica. Meu Deus. O nosso querido prefeito Colbert Martins, aliás, eu queria dizer que Feira de Santana, dentro desse fato todo, tem uma autoridade pública que também é autoridade acadêmica. Colbert Martins da Silva Filho, além de um grande político e médico, ele é professor de epidemiologia da nossa universidade, nosso curso de medicina. Então, Colbert tem essas duas autoridades para manejar, para orientar a nossa coletividade a sair com menos prejuízo da situação como estamos vivendo. Mas o Dr. Colbert se recorda que na década de 70, nós éramos estudantes do nosso Salão Pedro de Alcântara, tivemos um surto de meningite meningocócica, que infelizmente não temos mais hoje, porque surgiram as vacinas, e a partir daí acabou diminuiu a meningocócica. Mas na década de 70, anos de 74 e 75, tivemos um surto com diversas mortes em Feira de Santana. Ô, doutor João, independente da temperatura, quanto tempo o vírus pode permanecer vivo em determinado local? Pergunta aqui um ouvinte para a gente encerrar o nosso papo. Muito bem, então eu já disse que vírus ele não se sustenta sozinho, ele não sobrevive, ele precisa dar cera para sobreviver. Sim. Mas os estudos mostram que a depender da superfície onde ele esteja, ele pode permanecer vivo de a gente vem a tossir ou falar, etc. Segundo, higienizar as mãos, importantíssimo, porque se nós tocamos em um ambiente que está contaminado, se nós higienizamos a mão, tá certo? Os antissépticos vão ajudar a matar o vírus, tá certo? E evitamos a transmissão. Mata mesmo, não é? Água e sabão. Mata, água e sabão, mata e essa correria do gel, do álcool gel, mas água e sabão, primeiramente, não é? Principalmente água e sabão. O que muda essa transmissibilidade é a higiene. Isso nós não temos higiene. Se não tiver sabão, água, gente. Isso. Se tiver sabão, água e sabão. Se tiver água, sabão e um ou outro antisséptico, como o álcool a 70%, o álcool gel, também pode utilizar. Não perde nada em absoluto utilizar maneira de se proteger e de evitar a disseminação. Doutor Bibi, manda um abraço para o senhor aqui, viu? Parabenizando o senhor e a equipe aqui pela entrevista. Meu grande amigo Nantes Belas Vieiras se lembra do fato que eu falei aqui há pouco da epidemia, do surto epidêmico de meningite meningocócica da década de 70, porque Bibi já era formado e era estudante, tá certo? É verdade. Embora jovem. Ele já era formado e o senhor era estudante? O doutor Nantes, ele formou uns 2 anos antes de mim e a gente era aspirante, né? Então tinha o médico, o aspirante e o aspirina, e a gente ficava aprendendo com os colegas com mais experiência. Tem alguém que... Um abraço, meu bom irmão Bibi. Tem alguém querendo falar comigo aí? Marisa, por favor. Bom dia, comendador Dito Coutinho, bom dia a todos da equipe e todos os ouvintes do programa Código Cidade. Parabenizar, Dito, pela entrevista, doutor João, muito esclarecedora, e gostaria que você fizesse uma pergunta a ele. O remédio que foi usado para combater a malária, ontem uma fala do presidente dos Estados Unidos, dizendo que esse remédio combate esse vírus maldito que está matando o povo na Bahia, no mundo. Olá, bom dia a todos da bancada, é Orlando aqui do Tomba. Eu gostaria de saber do Dr. João Batista aí, se ele lembra da pandemia, não, epidemia, sei lá, da asiática. Procure essa informação dele, se ele lembra disso aí, da asiática. Inclusive tinha uma música assim, ô meu bem, a asiática não mata ninguém. E foi gente que morreu aí a fole. Procure saber dele, se ele sabe informar sobre isso aí, tá bom? Obrigado, um bom dia para todos. Bom dia. Primeiro, o vereador Lulinha perguntou sobre
As vacinas, né? Não, eu vou inverter a resposta. Vai inverter? Então, é um prazer falar com nossa comunidade. A gripe asiática também foi uma pandemia. Ela não teve a magnitude que teve a gripe espanhola, mas foi uma pandemia e a origem deu-se da Ásia e disseminou por todo o mundo, tá certo? A asiática foi na primeira, dos primeiros, se não me engano, em 1952, 53 do século XIX, viu, Dilton? Tá certo? Lembro, e o registro dela é menor em função da quantidade menor de mortes em relação à gripe espanhola. E por último, meu bom amigo e vereador, e atuante vereador Luiz Augusto Lulinha, vereador, o quinino que está sendo hoje divulgado como opção de tratamento para o vírus do coronavírus que o presidente Trump informou, ainda está em fase inicial de estudos. Eu diria que é muito precoce dizer da sua eficácia ou não. Um registro histórico é que o quinino ele era utilizado pelos índios peruanos desde antes do descobrimento para tratar malária. Então o quinino já era conhecido. De tal maneira que nós que aprendemos com os índios peruanos, descascando a casca da quina, que é a planta que é responsável pelo quinino, e essa substância então foi exportada para a Europa, e naquela época, inclusive, recebeu a denominação de pó dos jesuítas. Eu não vi ainda esse registro nas informações, tá certo? Mas como eu pesquiso e trabalho com essa área, sei que o quinino era chamado pó dos jesuítas, porque os jesuítas que levaram para a Europa. E lá na Europa começou a se tratar malária, febres, etc, etc. Deus queira que exista fundo de verdade nisso, porque é uma droga por demais conhecida e que hoje é bastante utilizada para tratar malária, continua sendo tratada malária, e para tratar dor crônica. Então, os pacientes que têm doenças reumatológicas, os reumatologistas prescrevem uma dose menor para tratar. Então, mas não existem estudos conclusivos. Aliás, nenhuma droga tem estudo conclusivo. O coronavírus é uma doença, a doença provocada pelo coronavírus é muito nova ainda. Então, não temos ainda drogas que estejam testadas e que posso dizer que são boas. Existem as drogas retrovirais, que tratam outras patologias, estão sendo pesquisadas. Ao todo, são cerca de 20 drogas que estão sendo testadas, mas ainda não chegou a conclusão de qual delas seja a melhor opção para o tratamento da doença do coronavírus. Doutor João Batista, aqui hoje prestando serviço à comunidade, é o rádio comunitário. Doutor João, o senhor tem mais um tempinho para a gente? Tem? A sua disposição, Deus. Então nós vamos ao intervalo. Opa, diga, Oriza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e volto para a gente fechar com o doutor João, tá certo? Para não ter correria nem agonia, porque informação nunca é demais. Jornada Sociedade News contra o coronavírus. Um recorte histórico. Jornada Sociedade News contra o coronavírus. Um recorte histórico. 7h35, Paulo Coutinho Fonseca mandando um abraço para o senhor, viu? O grande Paulo Coutinho. Coutinho. Paulo. Paulo da Ótica. Paulo da Ótica. Também o Frei Jorge diz aqui o seguinte: excelente, doutor João se comunica muito bem, correspondendo ao que foi pedido. Dilton, felicite a sua produção e diga que valeu. Obrigado, viu, Frei Jorge? Que bom, não é? Muito obrigado, que a gente atendeu a expectativa do diretor. Que bom o senhor estar de volta à sua terra, contribuindo aqui com a nossa cidade e com a sua Rádio Sociedade de Feira de Santana. Cadê Dilton? Tem o jornalista Everaldo Góes? Tem sim, Dilton. Meu amigo Cabeça! Ele tá aí, Tá aqui. Só uma ressalva de que foi uma produção divina, não é, Dilton? Porque você tinha acabado de sair da reunião com o Frei Jorge falando dessa proposta de fazer o dia de informação, e aí já se esbarrou com o doutor João na sequência, que já mencionou os casos e trouxe para você a ideia de trazê-lo aqui para essa conversa, e realmente a entrevista maravilhosa. Eu estou me sentindo aqui com o doutor João hoje em uma daquelas aulas de história envolvente, escola que a gente fica ali boquiaberto diante de um professor dando relatos marcantes. O nome disso é Sinergia. Saímos da reunião e encontro o doutor João na mesma hora. E doutor João me fala
que tinha um trabalho sobre o assunto que estava na minha pauta. O tema, eu vim ouvindo, onde nos encontramos na panificadora, Frei Jorge Rocha, tá certo? Então, aí comecei a pensar no fato, puxa, me lembrei da sociedade, de você, do Dilson Barbosa, e aí, Dilton, abordei com você a questão e estamos aqui hoje. Legal, que bom, agradeço a Deus essa oportunidade, gente, viu? Lícia Silva e equipe do Jornal Folha do Norte parabenizando o senhor, viu, doutor João, também pelos esclarecimentos. Obrigado, viu, Lícia? Obrigado, Lícia. No cemitério desativado na Candeia Grossa teve vítimas da febre, foi a gripe espanhola ou meningite? Aí, doutor João. Bom, depende da época, né? Esse foi do século de 1918, é da gripe espanhola. A meningite foi de 1974, 75. Cadê? Vamos lá, o Everaldo Góes, do jornal Feira Hoje, ele diz o seguinte: esta notícia está no New York Times, de 14 de maio de 1984. Doutor João, ele disse que não se lembra bem, mas foi pouco noticiada por aqui. Aí está pedindo para perguntar ao senhor referente a esses dados. Uma doença que pode ser causada por um vírus matou 252 crianças em 2 semanas nesta cidade empobrecida e está se espalhando para cidades próximas, disseram autoridades locais de saúde. Maria da Glória Jesus de Ora, enfermeira do hospital, disse que as vítimas viriam de um mês a 6 anos. A doença causa febre alta e diarreia, e a morte é causada pela desidratação, disse a enfermeira. A imprensa local informou que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia enviou equipes médicas de emergência para a área que fica a 960 milhas a nordeste do Rio de Janeiro. E isso foi em 1984. O senhor tem informações? Coincide, inclusive, com a crise de gastroenterite que tivemos em Feira de Santana, que precipitou a abertura do Hospital Clérison Andrade, tá certo? Então, são doenças endêmicas, com surtos epidêmicos que provocaram gastroenterite e que uma das principais vítimas são as crianças, pela pouca defesa que tem em relação à questão da hidratação. Eu não sei esse caso específico, mas com certeza está nesse período que prestou a abertura do Clérison Andrade. Porque as pessoas, de modo em geral, só falam no álcool gel e não no líquido. Meu ouvinte, se eu estiver errado, o senhor me corrige, viu, doutor João? É que o líquido está proibido. Né? E por que está proibido, Dilton? Porque ele é muito inflamável. Pode provocar acidentes, incêndios. Então, o álcool gel, ele é diluído, ele é a 70%, ele tem um diluente e diminui a possibilidade de um incêndio, de fogo. A potência dele. Isso, exato. Enquanto que o álcool, geralmente líquido, ele é 92% e é bastante inflamável. Por isso, o álcool gel é uma grande alternativa. O Cássio do Feira 10 que perguntou, obrigado, viu, Cássio? O pessoal pergunta aqui, sabão de coco e detergente neutro e água sanitária mata o vírus? Olha, dúvida. Aliás, é o que mata esse aqui, viu? Aliás, o vírus, se ficar solto na superfície, ele vai morrer de qualquer maneira. Mas os detergentes ajudam a trazer essa coisa benéfica para todos nós. Todo sabão pode ser utilizado, viu? Eu não sou químico, não, mas... Os vírus são seres procariontes. Os procariontes, eles não têm uma cápsula como tem as células eucariontes. A célula eucarionte tem uma cápsula que a protege. Então o vírus é menos protegido, por isso ele é muito mais vulnerável a substâncias que possam provocar a sua morte. É muito mais vulnerável. Temos mais participações aqui. Dilton, a zona rural está vulnerável tanto quanto a zona urbana? Sim. Eu diria que menos vulnerável, viu? Então, porque vai se disseminar com mais dificuldade o vírus. Mas é recomendável que mesmo na zona rural diminua a frequência de visita entre as pessoas, o contato. O isolamento social é recomendável em todos os lugares, mas na zona rural também, e é menos fácil a disseminação por ter menos gente e por essa menor difusibilidade do vírus. Eu estou tentando encerrar para liberar o doutor João, mas o rádio é prestação de serviço, não é? E se é prestação de serviço, a gente está aqui para isso, não é? Fale, Oriza. Doutor João Batista, parabéns e obrigado. Suas explicações são bem didáticas. Em cima desse coronavírus, tudo tem se ouvido falar sobre ele.
em cima do conhecimento que o senhor tem nos seus estudos, a gente poderia, como foi criado, como apareceu, esse vírus pode ter sido criado, pode ter sido, é um vírus sintético ou não? Boa pergunta, viu? Só complementando, eu não estou dando muita ênfase nisso aí, mas já se espalharam vários vídeos no WhatsApp dizendo que os chineses criaram no laboratório para comprar ações de empresas quebradas e depois volta tudo ao normal. Eu, sinceramente, eu não acredito nisso, tá? Mas o doutor João que vai me explicar aí a parte científica. Realmente, bom dia, é uma excelente pergunta. Poder pode, agora é improvável. Ele pode ser criado em laboratório? Sim, ele pode ser modificado em laboratório. Os vírus podem ser modificados. Uma das formas terapêuticas mais avançadas hoje que nós temos contra algumas doenças, como o câncer, é utilizar vírus para levar substância à célula cancerosa. Isso já é feito em laboratório. Então, rotineiramente já é feito em laboratório para várias patologias a nível mundial. Então, pega um vírus, coloca uma substância nele e o vírus vai ser o vetor de transmissão da medicação para atingir a célula que está doente. Então, é possível isso acontecer, mas eu acho muito improvável. O mais provável é que realmente tenha sido a mutação de um vírus existente já em alguns animais, como aconteceu com outros vírus da família do coronavírus, e que veio a partir daí se disseminar. Eu não acredito que o homem... Eu sou esperançoso e acredito no homem. Eu não creio que o homem seja capaz de pensar algo tão maléfico dessa natureza, gente. E principalmente a China, que é uma potência hoje, não precisaria dessas bobagens. Não. Eu também estou por aí. Essa teoria conspiratória eu não partilho, embora seja possível, como disse, cientificamente que seja feito. Sim. Doutor João, Dilton e doutor João, qual a expectativa de tempo para a produção de uma vacina? Em quanto tempo? Estão falando aí em um ano, doutor João? Graças a Deus a ciência tem avançado bastante. Né? Eu me recordei das vacinas quando vieram para a Bahia. Né? Por volta de 1820 começou a vir vacinas para a Bahia para a varíola. E a forma de trazer as vacinas para a Bahia era: o indivíduo viajava, cortava o braço, contaminava com o pus da varíola e vinha contaminado para aqui. E aqui ficava passando de um para outro, passava o pus de um para outro. Essa é a forma que iniciou a vacinação na Bahia. Mas hoje, com o avanço da ciência, com o poder da tecnologia, muito em breve nós teremos vacina disponível. Mas antes de chegar a vacina, nós vamos ter muitas vítimas. Por isso, isolamento social, distanciamento das pessoas, higiene, para que nós possamos nos preservar, estarmos vivos para quando a vacina chegar. É a pergunta de um ouvinte aqui: os cuidados para as pessoas do grupo de risco. O senhor já respondeu aí, não é? O maior cuidado possível, todos aqueles imunodeprimidos, todos os idosos que já estão tem menos defesa, aqueles que têm algumas doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial, câncer, lúpus eritematoso. Então, quem é acometido de patologias respiratórias, por favor, isolamento social, fique em casa, vai estudar. As plataformas digitais estão disponíveis agora para a gente fazer curso, ler, estudar, interagir, viu, gente, conversar, já não ficamos presos sem fazer nada. Então, graças a Deus, e temos as opções. O cemitério construído na Cadeia Grossa foi gripe tifoide, diz aqui a dona Valdemira do Jacu. Febre tifoide. A febre tifoide é uma doença infecto-contagiosa que acomete o trato digestório. Também pode ser em caráter epidêmico ou até, caráter endêmico ou até epidêmico. Mas não pandemia de febre tifoide. Não, né? O Dilton, o Humberto Ribeiro, que está nos ouvindo e atento às notícias aí do mundo, ele enviou para a gente uma matéria da Exame que confirma o que o doutor João está dizendo, disse há pouco, sobre a possibilidade do coronavírus ter sido criado em laboratório. A matéria diz o seguinte: se você acredita em teorias da conspiração, pode ficar aliviado. O novo coronavírus não foi criado em laboratório. Segundo um estudo científico feito por pesquisadores de universidades dos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido e publicado na revista Nature Medicine, o vírus é resultado de evolução natural sem engenharia humana. A eficácia do vírus, ao se ligar às células do corpo humano, sugere que ele é resultado de seleção natural, segundo os pesquisadores.
É isso, né? Eu, por exemplo, eu não trabalho, eu não dou muita vazão, viu, doutor João? Porque hoje as pessoas estão dando muita vazão a terapias de conspiração. Tem gente que acha que o mundo está conspirando contra ela, sabe? Isso. Se você dá uma palavra que não foi bem entendida, já é, olha, isso aí já é um sinal de que está contra mim. Isso. Sabe? Eu não gosto disso, eu não admito isso, não. Sabe? Vamos ver o lado que seja positivo, gente. Vamos construir pontes. Construir pontes, não muros. Não criar muros. Exatamente. E com essa agonia que vive o mundo hoje, as pessoas estão adoecendo a mente, sabe? Qualquer coisa é um estresse e tá contra. Tem pessoas que acham que o mundo está conspirando contra ela. Só no olhar, viu? Fica difícil, Dildo, também quando próprios representantes da população instigam isso, como está fazendo o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que tem feito afirmações como se fosse um desastre da saúde programado, proposital, está acusando a China e causando, inclusive, um conflito diplomático sem medir as consequências das palavras dele. Aí, quando a gente tem representantes que faz isso, fica difícil a população leiga não fazer também. Me permita só, falou em filho, eu me lembrei, eu preciso mandar um beijo carinhoso para Laís Fátima, minha querida filha, e Cecília, que está nos acompanhando, Dilton, o seu programa pelo Instagram, gente, coisa espetacular, né? Então, além do rádio, as plataformas digitais, hoje, como o Instagram, o Facebook, acompanhando. Então, Laís, te amo, filha, obrigado pelo presente que é Cecília em nossa vida, né? Beijão para você. Redes sociais aí, tá pelo Instagram e pelo Facebook, não é? Tá ali, é Maíla que está tomando conta ali das redes sociais, viu, doutor João? Sobre o nome coronavírus, nós já falamos, não é? A vacina para cães está sendo indicada. Vacinas para cães, como é que é? Fala aqui essa menina, vem cá, vem, me ajude aqui. Você que recebeu a informação, cuidado, senão escapou de tudo aí, viu? Pronto? Bom dia, doutor João. Bom dia. Ultimamente tem falado, seu Dilton, que no cartão de vacina para cães tem um nome que tem a vacina coronavírus para cães. Mas não é para esse coronavírus, é para um outro subtipo de coronavírus que habitualmente acomete os animais como os cães, viu, gente? Não é para o Covid-19, tá certo? Não existe vacina para o Covid-19 ainda. Me ajude aqui que soltou tudo aqui. Ao vivo é assim mesmo, rapaz. Vai, enquanto ajeita aqui, rapaz, segura aí, equipe, né, equipe, como dizia o saudoso Dr. Richard, que faleceu hoje, ou na madrugada. Equipe, opa aí, equipe, ó. Ô, equipe, segura a equipe. Tá tudo ao vivo aí, viu? Aqui, equipe. Fala, Juvenal. Já tá tudo organizado aqui, viu? Ai. Lalari, larará. Evaldo Cerqueira falava lalari, larará. Uma viatura com 4 policiais. Quais os cuidados que devem ter, doutor João? Isso aqui é uma pergunta boa, viu? O ideal seria reduzir a quantidade de policiais da viatura, 2 e a outra viatura, gente, para que tivesse mais policiamento na rua. Mas mais com 4, como está recomendável. Quanto menos gente, no menor espaço físico, melhor. Em casa, no carro, nos programas de rádio, etc, viu? Aqui a gente já tomou algumas medidas também, né, diminuindo a quantidade de gente aqui dentro. Quanto menos, melhor. Doutor, tem mais alguém aí, não? Doutor João, eu só quero agradecer. O senhor vai ter consultório hoje? Eu vou. Sim, fala. Eu tenho alguns pacientes marcados. Eu não sou um profissional do risco, eu não estou mais na emergência médica. E tem alguns pacientes que eu estavam marcados para hoje. Vou atender, mas são poucos pacientes que também estou fazendo uma seleção. Os médicos estão reduzindo a quantidade de pessoas. Para quem não está mais como nós no front da urgência e da emergência, né, Dilton? Então podemos fazer isso e é o que nós vamos fazer. Que pergunta é essa aqui, menina? Existiam 2 cemitérios no Alto do Cruzeiro. Isso aqui é histórico, viu? Um para leprosos e outros não. Hoje onde está o SESI, onde está construído o SESI hoje na Igreja do Cruzeiro, é que é o pessoal ajudando o senhor aqui na história da Feira de Santana. Esse período é o período em que se enterravam pessoas das igrejas, não existia um cemitério. O cemitério primeiro de Feira de Santana, ele fica hoje entre a prefeitura e a Igreja Senhor dos Passos.
ele foi desativado e transferido para o atual cemitério Piedade, tá certo? Mas até 1850, até a epidemia do cólera morbus, era comum enterrar-se pessoas nas igrejas. Então foi uma luta para que deixasse isso acontecer, e em Salvador teve um episódio incrível que foi tornou-se um livro do escritor João Rios, a Morte é uma Festa, que fala sobre a cemiteriada, que foi uma revolta que aconteceu em Salvador, exatamente, que terminou, concluiu para que não mais se enterrasse corpos das igrejas. Então, no Bonfim, enterravam-se na igreja e não no cemitério especificamente, a princípio. Não tenho conhecimento outro. Ô, doutor João, alguém quer saber o nome da erva indígena que o senhor falou há pouco aí? Quinino. É a quina. Mas não é a quinino que faz um refrigerante aí, como é o nome? Não é aquele não é? Existe dois Água tônica? Não, existe dois tipos quinino, de quinino. Aqui na Bahia nós temos na Baía de Camamu, aqui no sul da Bahia, a quina branca, que também foi muito utilizado, mas que realmente provou ser eficiente para tratar malária é a quina vermelha, a quina do Peru. Então essa foi largamente utilizada, aliás também a quina branca foi, mas principalmente largamente utilizada e comercializada pelos jesuítas, por isso chamado pó dos jesuítas. É malária, viu gente? Não é coronavírus. Malária. Não é coronavírus. É o estudo inicial, mas não tem comprovação. Senão o pessoal vai sair por aí procurando quinino, é isso? Quinino. Ainda hoje utilizado para tratar malária. A última, por favor. Bom dia, Flor. Quero parabenizar o Dr. João Batista de Cerqueira, né? Esse médico competente, amigo, irmão, pai. Como eu falo, né? Que ele é meu pai, ele tem uma filha preta que sou eu, né? As explicações dele estão muito bem explicadas, né? Parabéns pelo programa de hoje, né? Com essas explicações, tinha muita gente ainda em dúvidas. É isso aí. Obrigado, Eliane. Secretária particular no gabinete do prefeito. Eliane, eu tive o privilégio e o prazer de tê-la como amigo da família. Eliane ainda era de menor, tá certo? Talvez 15, 16 anos. E hoje trabalha com o prefeito Colbert Martins, serve o prefeito Colbert Martins com muita responsabilidade. Então, prazer, Eliane, beijo do coração e um abraço fortíssimo em sua mãe, Dona Edna. E diga ela que se cuide, né? Dona Edna precisa se cuidar. Ô, doutor João, muito obrigado, viu? O médico tem essa função também, não é? De levar informação ao público ouvinte. O rádio tem também essa função de prestação de serviço, tá certo? E se precisar, a gente vai chamar de novo, viu? Que eu sei que o senhor está sempre disponível. Obrigado a você, Dilton. Obrigado a toda a sua equipe. Deus ilumine Frei Jorge Rocha nessa nova missão à frente da Rádio Sociedade de Feira de Santana. E que bom ver nossa querida Rádio Sociedade, que é um patrimônio da coletividade, servindo como uma opção de educação popular. É nesse sentido, Dilton, que eu me coloquei à sua disposição para estar aqui conversando com seus ouvintes e agradecendo a Deus pela oportunidade. Um abraço a todos. Antes de ir, chegou um pedido encarecido aqui. Pergunte ao doutor João, por favor, o ouvinte do Sobradinho. Trabalho na higienização de um hospital, uso todos os EPIs quando estou trabalhando. E quando saio no trajeto para casa, devo usar máscara? Olha, os chineses, nós temos que aprender com os chineses. Os chineses que chegaram agora à Itália estão se contrapondo à orientação da Organização Mundial de Saúde. A organização diz que não precisa, mas você diz é bom utilizar. Então, eu diria que preventivamente eu recomendaria que utilizasse. Porque ele está numa área de risco. Né? Área de risco. Valeu, doutor João. Vamos seguir essa hora, viu? Dilton, um abraço a vocês, bom dia, que Deus proteja a Feira de Santana para termos a menor quantidade possível de casos do coronavírus em feira. Abraço a sua família também. Obrigado, Dilton. A gente recebeu também algumas mensagens aqui parabenizando a entrevista. A Lúcia Barreto, pelo Facebook, ela diz que está ouvindo a entrevista de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e parabenizando. Também Michele Lobo, bom dia, parabéns, doutor João Batista, o senhor é um profissional excepcional. Simone Silva de Jesus, muito esclarecedora a entrevista de doutor João. Parabéns, Acorda Cidade.
Noélia Freitas, bom dia, meus irmãos. Estou aqui em Salvador, ouvindo Acorda Cidade. Deus fique com vocês. Marines Evangelista, bom dia. Eu tenho uma dúvida e gostaria de um esclarecimento. Minha residência é toda murada e tem uma área externa extensa. A circulação por essa área externa é permitida? Tem algum risco, sendo que os portões estão fechados e não estamos recebendo ninguém? A princípio, não. Pode circular internamente em sua casa sem maiores preocupações. Tem mais? Também a Noélia Freitas, ouvindo de Salvador e parabenizando. Ivânia Mascarenhas, ouvindo de Ipirá. E Newton Adenilton, em Conceição da Feira, também ouvindo e parabenizando pela entrevista. Legal. Ipirá é a cidade onde faleceu o primeiro médico a trabalhar em Feira de Santana, naquele período chamado de Camisão, e lá faleceu o doutor João Vicente Sapucaia, o primeiro médico a atuar em Feira de Santana, que foi médico do Salão Pedro de Alcântara em 1865. Foi trabalhar em Ipirá e lá faleceu em 1874. O livro do senhor continua, está disponível ainda, doutor João, ou já esgotou? Eu acho que já esgotou, né? O da Santa Casa esgotou, mas tem uma segunda publicação agora da UNEB, vai sair agora outra publicação na Edufia. Ok. Cumprimento e ação, obrigado, né? Deus. Um abraço. Um abraço, doutor Prazer. João. Valeu. Deus ilumine nossa cidade. Um abraço forte para o senhor e muito obrigado. Nossa região, nossa Bahia, não é isso? Nossa Bahia. Bom dia. Doutor João Batista de Cerqueira, dentro do nosso programa Acorda Cidade, Jornada Social.